Seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de alguns elementos muito importantes, certo? Para nós compreendermos noções básicas que fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, noções como direitos, né, cidadania, Constituição, por que existe tudo isso? Por que nós temos direitos? Por que existe um presidente? Por que existe um Congresso? Por que a nossa forma de governo existe do jeito que ela é hoje no nosso país? Tá? E na aula de hoje nós vamos estar voltados aí para esse objetivo, para a gente entender, certo, dentro do contexto do Enem, de onde vieram essas ideias, de onde vieram essas questões. Tá bom? Então, se você tem essa dúvida, se você está curioso para descobrir de onde tudo isso veio, qual é a origem desse tipo de pensamento, fique por aqui comigo, que nós vamos aprender bastante na aula de hoje. É isso mesmo, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o iluminismo, tá? O iluminismo, que é aí essa corrente filosófica, essa corrente de pensamento, de ideias, certo? Que surge aí por volta do século XVII e que transformou toda a nossa forma de viver politicamente, tá? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é do contexto no qual o iluminismo surgiu. Nós estamos falando da Europa no contexto do século XVII, certo? Ali por volta de 1600, 1630, 1640. O que dominava na Europa naquele contexto, pessoal? O que dominava a Europa naquele contexto era o que nós chamamos de regime absolutista. Tá? O que é um regime absolutista? É quando o rei ele possui poder absoluto, certo? Poder ilimitado, um poder que pode ser considerado em algumas monarquias até mesmo como divino, certo? Além disso, a sociedade ela era estamental. O que isso quer dizer? Que ela era dividida em classes sociais e a mobilidade entre essas classes ela era muito, muito pequena. Tá? Então, você tinha, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico, que é o exemplo da França. Na França, você tinha lá os 3 estados. Você tinha o clero, a nobreza e a burguesia. E os camponeses, no terceiro estado, burguesia e camponeses. E era muito difícil, por exemplo, alguém que era da classe dos camponeses atingir, por exemplo, a classe da nobreza, se tornar um nobre, né? Até assim, entrar para o clero ainda era um pouco mais fácil, mas mesmo assim entrar, por exemplo, para o alto clero não era algo tão simples, certo? Então, por isso que nós chamamos de sociedade estamental, que era dividida em estamentos, em classes, certo? E essa mobilidade entre as classes é uma mobilidade muito difícil e quase impossível. Tá? Além disso, pessoal, como o poder do rei, né, era absoluto, o rei ele era o soberano maior, tinha um poder quase divino, havia uma necessidade de manter esse poder. Tá? E no século XVI, XVII, XVIII, o que era o poder do rei? O poder do rei era a sua riqueza, certo? Quanto mais rico era o rei, mais poderoso era o Estado que ele governava, pelo menos na tese. Tá? Porque na prática, obviamente, haviam aí problemas de problemas sociais muito, muito profundos, certo? Então, para manter esta economia nas mãos do rei, havia uma prática comum chamada de mercantilismo. Tá? Então, o Estado, no caso o rei, controlava toda a economia, certo? Dentro do mercantilismo, nós vamos ter uma série de práticas ali que vão fortalecer esse poder do rei através da questão econômica, certo? O Brasil, inclusive, ele vai ser encontrado, descoberto por volta desse período no século XVI, né? Que ele vai ser, de fato, aí, dominado pelos portugueses, tá? E aí, bem, surge o pensamento iluminista, e o pensamento iluminista ele acreditava que, olha, o homem, como ele tem inteligência, ele deveria ser livre para pensar, para questionar, certo? Para mudar o seu destino. E aí é onde vão surgir os primeiros pensadores iluministas e consideravelmente os mais importantes. E eles vão tratar justamente da origem do Estado. O que é o Estado? De onde veio o Estado? Né? Que nós chamamos de contratualistas. Tá? Eles queriam entender o seguinte, olha, como que nós saímos de uma vida selvagem, quase primitiva, para uma sociedade
com o Estado, com leis, com governos? Como é que nós passamos de nômades que se locomoviam de local a local, de cidade para cidade, para um Estado organizado, com sociedade que possui leis, que possui uma dinâmica? Como que nós passamos disso para isso? Certo? E aí a gente vai ter dois conceitos que são de extrema importância. Então, se você está aí agora prestando atenção no que eu estou falando, pausa esse vídeo agora, nesse momento, né? Assim que eu falar, obviamente, os dois conceitos, e anota esses conceitos, tá? Que é o conceito, primeiro, presta atenção, estado de natureza e contrato social, tá? O que seriam esses dois conceitos? Estado de natureza é o modo como aquele pensador entendia que o ser humano agia na natureza. Então, quando o ser humano ainda era, por exemplo, primitivo, o seu estado mais primitivo era esse, o seu estado de natureza era esse, essencialmente. E o contrato social é o que o ser humano precisou fazer para garantir alguns direitos, para garantir algumas coisas para ele, certo? Nós vamos trabalhar com 4 pensadores aqui muito importantes, 3 contratualistas importantíssimos, certo? Dos 4 que nós vamos trabalhar, que são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. São os 3 contratualistas que nós vamos trabalhar, certo? O primeiro deles que a gente vai ver agora é o Thomas Hobbes. Tá? O Thomas Hobbes era um membro do Reino Unido, né? E para ele, o estado de natureza, né, como é que o homem se comportava na sua vida selvagem, era um estado de natureza violento, né, dominador. Era um homem disputando com o outro. Tanto é que ele vai ter a frase emblemática, né, a famosa frase de Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem. Então, quem era o predador que caçava o homem, que poderia destruí-lo, que poderia tomar as suas posses, os seus bens? O próprio homem, certo? Então, para o Thomas Hobbes, a sociedade, o homem no seu estado de natureza, o homem selvagem, ele vive para sobreviver. E nesse processo de sobrevivência, ele acaba matando, tirando de outros homens aquilo que ele precisa para a sua sobrevivência, certo? O que seria o contrato social? Ou seja, essa modificação, né, essa saída do estado de natureza selvagem para um estado de natureza organizado. Esse contrato social seria justamente, diante dessa realidade de predação, né, do homem aí um tentando destruir o outro, tentando acabar com o outro, o homem então ele se desfaz do seu poder individual, da sua liberdade, e ele a concede para um rei ou para um estado, certo? E esse estado vai ficar responsável pela segurança de todos os homens que estão naquele determinado local, em troca, obviamente, da sua liberdade. Né? E é onde vai surgir a obra famosíssima do Thomas Hobbes, né? A sua obra mais importante na área de ciência política, que é o Leviatã. O Leviatã seria justamente esse estado poderoso, né? Esse estado forte, né? Que de fato controla, que regula, que é incisivo, que é punitivo, certo? Tudo isso para quê? Para aplacar esse homem mau que existe dentro de cada um de nós. Tá? Em contrapartida, nós vamos ter o outro pensador inglês, que é o John Locke. E para o John Locke, o estado de natureza era o que nós chamamos de direitos naturais, ou seja, o homem lá na sua vida selvagem, ele já possuía direitos naturais, uma lei natural já o regia, e essa lei garantia para ele direitos naturais, direitos como a propriedade, a liberdade, a vida, certo? E o contrato social, né, essa passagem dessa vida selvagem nas leis naturais para um Estado organizado, para uma sociedade organizada, esse contrato social seria a criação de um governo que possuía poder limitado. Né? E a função desse governo limitado seria apenas a de proteger esses direitos, né? De garantir esses direitos para cada um dos seres humanos, dos cidadãos que faziam parte desse governo. Tá? E se o governo, então, ele não fizesse isso? Se o governo não garantisse, por exemplo, a propriedade do indivíduo, se o governo não garantisse, por exemplo, a vida dos indivíduos, o povo, então, teria direito a uma resistência. Vocês estão começando a observar já alguns elementos que esses caras disseram lá atrás, século XVII, que ainda estão presentes na nossa política hoje? Isso é o mais importante, vocês conseguirem perceber como que esses elementos que eles falaram lá atrás ainda, olha, nossa, parece que eu escutei isso em tal lugar, parece que eu já ouvi falar sobre isso.
Então é importante a gente ir fazendo esse nexo, tá? Essa aproximação, certo? O terceiro contratualista que nós vamos falar é o Jean-Jacques Rousseau, certo? Também do século XVII. A diferença aqui, com relação aos outros dois, que são anglófonos, né? O Jean-Jacques Rousseau, ele já é francófono, ele é um francês, certo? E para ele, o estado de natureza do homem era o melhor possível. O homem ele nasce bom, né? O selvagem ele é bom. Porém, a sociedade, conforme ela vai se organizando, ela vai estabelecendo ali relações que vão corrompendo esse homem bom, esse selvagem bom, e ele vai então se tornando mal, certo? Qual seria então a medida necessária para organizar essa sociedade? Qual seria o contrato social, segundo o Rousseau? O contrato social, segundo o Rousseau, seria um pacto entre os iguais, ou seja, entre todos os cidadãos, onde todos cederiam à vontade geral. Né? Então, eu tenho pensamento X, você tem pensamento Y, mas qual que é a nossa vontade como um todo? Qual que é a vontade da maioria? Certo? Essa vontade da maioria deveria então ser respeitada. Tá? Então, é o abandono aí do elemento individual para passando para o elemento coletivo. Né? O coletivo ele tem esse poder. Vai dar início, sim, pessoal, vai dar princípio para aquilo que a gente conhece da democracia como a soberania do povo. Certo? E o último pensador que nós vamos falar hoje, que não é necessariamente um contratualista, é o Montesquieu, o Barão de Montesquieu, também francês, certo? O Barão de Montesquieu, observando essa questão do absolutismo, ele percebeu, cara, o rei era muito poderoso. O rei ele tem poder de criar leis, de executar essas leis, né, de colocá-las em prática, de favorecer o povo também, de governar o povo e de julgar também as leis e aqueles que as infringem. Né? Mas a questão é quem julga o rei? Certo? Existe algo acima do rei no absolutismo? Não. Então Montesquieu fala, olha, nós precisamos pegar todos esses poderes que estão concentrados no rei e separar e dividir. E dar esses poderes para indivíduos, para grupos diferentes. Certo? E aí é onde vai surgir a tese, né, a primeira tese da separação dos poderes, porque hoje já existem muitas outras, muito mais diversificadas, analisando esses poderes políticos, certo, de governo. Mas uma das primeiras vai ser criada justamente pelo Montesquieu, certo? Que é aquela separação de poderes básica que a gente conhece, que a gente aprende lá no 8º ano, que é a separação entre os 3 poderes. Executivo, o poder que governa, o legislativo, o poder que cria leis, e o judiciário, o poder que julga tanto essas leis quanto de acordo com essas leis, certo? E um elemento fundamental também que vai surgindo disso daí é uma Constituição, tá? Ou seja, uma conjunto de leis gerais, certo? Basilares, então a lei basilar é uma lei que serve de base para todas as outras leis, certo? Essa separação dos poderes, essa criação de Constituição, vai servir como uma medida de freios e contrapesos. Por quê? Porque como o rei ele concentrava todos os poderes para si, não havia uma forma de parar o rei. Né? Se você tivesse, por exemplo, um rei que era muito bom, muito justo, muito honesto, muito virtuoso, você possivelmente o seu país teria um reinado favorável, uma vida favorável para os cidadãos. Mas se você tivesse um rei que era desonesto, que era vicioso, que era imprudente, você também teria um Estado imprudente, uma vida decadente para os seus cidadãos. Tá? Então essa separação dos poderes garantia a harmonia entre todos, porque o executivo não era mais que o legislativo, o legislativo não era mais que o judiciário não era mais que o executivo, e assim eles todos mandavam, mas esse poder ele seria equilibrado, ok? Até aqui, esses são os 4 pensadores que nós trabalhamos hoje. Tá? O que isso vai gerar, pessoal? Né? Esses pensamentos, essas ideias, né? Elas são ideias que elas vão gerar uma prática, uma praxis. Tá? E elas vão estar muito bem expressas, por exemplo, na Revolução Gloriosa, de 1689, né? Na Revolução Francesa, de 1789, certo? Na Independência dos Estados Unidos, de 1776, né? Em elementos, em revoltas aqui dentro do Brasil, por exemplo, como a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, certo? E todas essas ideias, esses pensadores vão servir de base para praticamente todas as noções que nós temos de direitos na modernidade, a noção de Constituição, a noção de cidadania, né, para o entendimento de quem é o cidadão, o que é um cidadão, quem é um cidadão e o que ele tem, certo?
Como que isso nos ajuda no Enem, pessoal? Vocês que vão fazer Enem, que estão se preparando para vestibulares e tudo mais. Analisar bem as questões que envolvem política, tá? Estado, direito, cidadania. Esses pensadores, eles falam sobre isso, sobre essas questões. Tá? Então, até mesmo na hora de, por exemplo, elaborar a redação, né? Procure estudar de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, talvez, alguns pensamentos deles, para que na hora que você vai construir a sua redação, o seu corpo textual, você saiba citá-los, por exemplo, de modo a dar um certo peso para o seu argumento, tá? Porque os pensamentos desses autores influenciaram diretamente as noções que nós temos de política, Estado, direito e cidadania, certo? Bem, então, recapitulando rapidamente, o iluminismo é basicamente a luta da razão contra o antigo regime, o regime absolutista. Então esse termo é importante. Quando vocês virem lá antigo regime, já gravem lá que antigo regime é igual a absolutismo, certo? Os contratualistas são Hobbes, com a ideia do Leviatã, ou seja, o Estado soberano. O Leviatã, né, no qual os homens dão a sua liberdade em troca de segurança e ordem. Né? O Locke, os direitos naturais, o Estado, o governo sendo um governo mais limitado, que serve apenas para garantir que os direitos naturais sejam preservados. E o Rousseau, tendo aí como contrato social a vontade geral e como estado de natureza do homem o bom selvagem, ou seja, o homem nasce bom, certo? E por fim, Montesquieu, que vai contribuir profundamente para a ideia da separação dos poderes, o sistema de pesos e contrapesos, para que o poder seja exercido de maneira harmônica. Beleza? Pessoal, até aqui vocês estão comigo. O mais importante é isso, tá? Se você está entendendo, deixa aí o seu like, deixa aí o seu gostei. Se você não está entendendo, por favor, deixa aí o seu comentário, me diga o que você precisa compreender de uma maneira mais aprofundada, certo? Para que eu também possa me aprofundar mais e ajudá-los nesse processo de estudo, nessa caminhada, nessa jornada que vocês e eu estamos trilhando, tá bom? No mais, sobre o iluminismo, a nossa aula fecha por aqui. Foi muito bom estar com vocês, eu espero que vocês gostem, espero que isso seja útil para cada um de vocês e até uma próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.